Quem nunca viu essa frase por aí? Entregas a domicílio ou entregas em domicílio? E aí, qual é o correto? Bom, se você não sabe, fica aqui nesse vídeo para você aprender. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado e hoje aquele quadro maravilhoso, curtinho para você aprender, para eu te dar dicas do português do dia a dia, que é o quadro aí Se Errei Não Lembro. Bom, como você viu, a pergunta do quadro é o seguinte: entregas a domicílio ou entregas em domicílio? A primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: sempre que você pensar em domicílio, lembre-se que domicílio tem a ver com lugar, tá? Pensou isso? Domicílio tem a ver com lugar, tem a ver com residência, tá? Eu tô passada, chocada. Então, uma coisa que a gente não vai fazer ao escrever entregas a domicílio ou em domicílio é utilizar a crase. A gente observa muito isso por aí. Quando a galera escreve entregas a domicílio, geralmente o pessoal coloca a crase, tá? Mas isso não pode ser aceito, você não pode usar a crase, já que domicílio é uma palavra masculina. Então, entre a domicílio e em domicílio, bom, o que você não vai escrever jamais é a domicílio com crase. Bom, e para você aprender se é a domicílio ou em domicílio, você precisa lembrar de dois conceitos que são muito parecidos com a utilização do onde e o aonde, né? A gente utiliza de forma adequada o onde e o aonde, tem a mesma explicação. Eu trago a mesma explicação aqui para você. E se você também não sabe utilizar o onde e o aonde, tem link aqui na descrição para você aprender. Bom, é o seguinte, quando a gente fala de a domicílio ou em domicílio, a gente tem que pensar no verbo utilizado, tá? Bom, se o verbo que a gente for utilizar tiver a ideia de movimento, aí então a gente deve utilizar a domicílio, tá? Lembre-se disso, sempre que eu quiser escrever a domicílio, eu preciso ter uma referência a um verbo ali que indique a ação. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, levam-se as encomendas a domicílio. Olha só, o verbo levar indica uma ideia de movimento, então por isso que eu devo escrever a domicílio. Se eu falasse, por exemplo, a ida a domicílio, ó, gera mais custos, ou seja, significa que a ida, olha só como esse verbo, ele dá uma ideia de movimento, a ida a domicílio. Ou seja, a gente precisa, já que a ideia aí, né, que o verbo traz significa movimentação, tem essa ideia, a domicílio. Conduzimos a domicílio aí todas as suas compras, olha só. Olha o verbo, reparem na ideia que ele traz. Se é ideia de movimento, então a gente vai escrever a domicílio. Olha só, quando a gente tem essa plaquinha entrega em domicílio ou a domicílio, qual é o correto? Bom, por mais que você pense aí do outro lado que entrega tem uma ideia de movimento, para a gramática normativa, tá? Então assim, para a gramática normativa, entrega não tem ideia de movimento. Até porque, para a gramática normativa, a ideia é a seguinte: quem entrega, entrega algo em algum lugar. Em casa, no escritório, em domicílio. Então eu sei que gera um desconforto quando a gente pensa aí no verbo entregar, só que, repito, para a gramática normativa, o verbo entregar, ele não é um verbo de movimento. Então o correto seria entregas em domicílio. Quer ver outro exemplo? Quando eu falo leciona-se em domicílio, por que eu estou usando em domicílio e não a domicílio? Lembre-se que o a domicílio é para usar com verbos de movimentação. Em domicílio, verbo estático, que não traz essa ideia de movimentação. Então, quando eu falo leciona-se, não dá uma ideia de movimento. Por isso eu escolho leciona-se em domicílio. Quando eu falo também, ó, atendemos em domicílio, olha só, não traz a ideia de movimento. Quem atende, atende em algum lugar. Então usaria aí corretamente atendemos aí em domicílio. Mas a dica mais importante eu vou falar agora é o seguinte: hoje em dia as duas formas aí já são aceitas, tá? Thank you! Porém, se você quer escrever certinho, de acordo com a gramática normativa, que é o nosso intuito aqui, você vai precisar utilizar de fato entregas em domicílio, tá? Então é isso. Aceita, beleza, mas de acordo com a nossa linda gramática, o correto aí é entregas em domicílio.
Então é isso, ficamos por aqui, mas olha só, antes é o seguinte, uma dica importante, 3 vídeos aqui pra você numa playlist com exercício de concurso, tá? Então eu duvido que você não se inscreva nesse canal depois dessa aula que eu vou dar pra você, tá? Certeza que você vai fazer parte aqui dessa família, tá bom? Vou ficando por aqui, te espero já no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.